Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos entrando em mais uma semana, portanto mais um vídeo para vocês, tá? E hoje eu vou falar um assunto interessante, principalmente para as mulheres, que é o exercício físico durante a gestação. Eu vou falar algumas coisas de forma clara e sucinta, não entrar muito em detalhe, e quem sabe até desfazendo alguns mitos que algumas pessoas possam imaginar, tá? Primeira coisa, a pessoa ela deve não fazer mais o exercício durante a gestação. Normalmente segue normal, tá? Até porque o exercício físico, vocês já sabem, é bom, questão de controle da pressão arterial, diminuição da tendência de ter a diabetes gestacional, uh, controle também de fortalecimento, resistência, isso tudo o exercício físico vai dar. Mas como sempre tem algumas exceções, no caso de ter uma hipertensão grave, não controlada, ter a pré-eclâmpsia, tá? Então nesses casos o interessante é não continuar com a atividade física. Normalmente com a mulher, quando a mulher está gestante, o centro de gravidade muda. Normalmente o centro de gravidade do corpo ele é bem central, tá? Quando a mulher está grávida, pelo peso do bebê, naturalmente o peso ele vai dar uma carga maior e a pessoa tende a se inclinar, tá? E esse centro de gravidade ele muda. Então por isso a importância é muito grande de trabalhar a força da coluna lombar juntamente com a força do abdômen, tá? Por essa mudança de centro de gravidade, a tendência da gestante é ficar com a cifose torácica, no caso seria a corcunda, como todo mundo já conhece, tá? Isso é uma forma de defesa do corpo. E a tendência também da hiperlordose lombar, tá? Lordose todo mundo tem. Tem a questão das pessoas terem a hiperlordose, tá? Que já não é tão natural assim. Tá? Então, por isso a importância de ter o fortalecimento do abdômen e da coluna, principalmente por esse fator de mudança do centro da gravidade, tá? Pegando já o gancho dessa questão de fortalecimento de abdômen. Pode-se fazer o exercício abdominal tradicional, mão na cabeça, costas no chão, né, decúbito dorsal tradicional, flexão de tronco? Normalmente pode, tá? Tem alguns casos que não é indicado continuar esse tipo de exercício. Uh, Principalmente porque pela gravidez acontece a diástase, tá? Que é a separação de dois músculos do reto abdominal que se separam, e se essa separação for maior que 2,5 cm, 3 mais ou menos, o indicado é não encerrar essa atividade, tá? No caso, a flexão de tronco abdominal tradicional. Se não, faz normal também, tá? Aí que já vem aquela conversa entre o profissional de educação física e o médico para ver se realmente vale a pena ou se pode fazer com segurança, aí sim chegarem a uma conclusão para aí sim dar para gestante, tá? Uh, Lembrando que normalmente essa diástase ela tá maior, vamos dizer assim, ali pelo segundo trimestre de gravidez, tá? Outra questão interessante que tem muita dúvida, e até daqui a pouco até desfazer o mito que muitos podem achar. O correr faz mal durante a gestação? De novo, normalmente não, tá? Mas vai muito da questão de quanto tempo essa mãe já corre, se ela já tem uma experiência de exercício físico, se ela tem um certo período de praticar a corrida, se está tudo saudável, está tudo sob controle, pode continuar de forma normal, mas sempre cuidando da questão da intensidade muito alta. Aí vai do profissional de educação física, que esse é um dos trabalhos dele, de ter esse controle, né, da intensidade e do volume de treino, tá? Pode correr normal. Em alguns casos, a corrida ela não é interessante, principalmente porque durante a gestação, normalmente as articulações da mulher ela já ficam um pouquinho mais frágeis, vamos dizer assim, justamente para se ajustar ao bebê, pelo peso do bebê. Tá? Então, essas articulações elas vão receber um impacto maior do que normalmente a corrida já lhe dá. Tá? Aí sim vai daquela questão se ela está se sentindo confortável para correr, se não está, se ela já começa a sentir outras coisas que normalmente não sentia. Aí sim o interessante é acessar essa atividade física e realmente ficar mais uma caminhada, que já é bem interessante por todas as questões, de questão de controle de pressão arterial, diabetes,
o controle da aptidão cardiorrespiratória para ela se manter interessante, ok? Mas normalmente pode fazer a corrida normal, mas sim, de preferência, sempre com o profissional de educação física no lado, tá? Para ele ter justamente como falei, controle da intensidade do treino e volume de treino, ok? A questão da gestante ficar com a posição, por muito tempo, com a posição de barriga para cima, é interessante. Em alguns casos em que a gestante possa fazer no chão com a barriga para cima, ela pode sentir uma certa vertigem, tá? Porque pelo peso do bebê, quando já tiver num certo período de já mais tempo crescido, vamos dizer assim, ele pode apertar um pouquinho a região da aorta e da veia cava inferior, e isso pode fazer com que a gestante ela tenha vertigem. Caso isso acontecer, vira para o lado que normalmente o mal-estar já passa. Caso ela tenha uma tendência de acontecer isso de forma seguida, tentar evitar muito tempo essa posição de decúbito dorsal, que ou seja, costas no chão, barriga para cima, tá? Outra questão interessante que deve ter o seu controle é a diabetes gestacional. Como o próprio nome já diz, é diabetes durante a gestação. Algumas pessoas podem não ter diabetes durante a vida inteira, tá? Ou pelo menos não sabem que tem. Mas durante a gestação, essa doença, vamos dizer assim, ela pode se destacar, tá? Mas é como se fosse uma diabetes normal, é questão de ter controle, e normalmente fazendo atividade física ela não vai aparecer junto a outros fatores que também são interessantes para isso, e a tendência é ela ficar mais clara ali pela 24ª, 28ª semana de gravidez, tá? Um sintoma interessante para tomar como referência é a sudorese exagerada. A sudorese é o suor, tá? Esse já é um sinal, vamos dizer assim, silencioso, que a pessoa possa vir a ter ou já tem a diabetes, tá? Questão de aquecimento antes da atividade física, seja ela qual for, a parte aeróbia, anaeróbia, musculação, corrida, caminhada, o aquecimento deve ser maior do que o normal, tá? Principalmente em dias mais frios, tá? O arrefecimento, que na verdade é o desaquecimento, vamos dizer assim, que é no fim do treino, também deve ser um pouquinho mais prolongada, tá? Quem faz atividade física normalmente, ou já vem antes da gestação fazendo atividade física, ela vai perceber muito benefício, tá? Tem alguns fatores que não são só questões estéticas, vamos dizer assim, entre elas é uma diminuição da tendência de ter a depressão pós-parto, tá? Ela tem uma maior tolerância à dor do parto, quem pratica atividade física. Ela tem uma facilidade maior na recuperação do parto, tá? Dentre outras coisas que vocês já devem saber, como eu já salientei, controle da pressão arterial, tá? Que na verdade a atividade física, principalmente a atividade aeróbica, ela é uma atividade hipotensora, ela diminui um pouquinho a pressão, tem um controle maior, e isso é muito interessante para quem é gestante e obviamente para quem não é gestante também. Tem um controle da diabetes, tem um ganho de resistência, tem um ganho de força, e isso na hora do parto é interessantíssimo, e claro, no momento da gravidez que a pessoa, a gestante vai se sentir muito mais segura, muito mais confiável, tá? Manter a qualidade de vida dela, ok? Em questão de retorno à atividade física após o parto, se o parto for normal, normalmente após 15 dias está liberado. Aí, de novo, vai da questão da conversa, de exames, do sentimento da própria gestante, de como é que está se sentindo após o parto, né? Conversa entre o profissional de educação física e o seu médico. Se o parto for de cesariana, claro, o tempo é um pouquinho mais demorado, né? De 30 dias, um mês ali até um mês e meio, normalmente se pode voltar à atividade física normal, tá? Essa é a média. Para quem tem parto normal, para quem teve o parto normal, o interessante nessa retomada da atividade física é não retomar essa atividade em meio aquoso, por exemplo, a natação, a hidroginástica, tudo por questão de segurança. Por quê? O colo uterino, depois de um bom tempo, ele fica um pouquinho mais vulnerável a bactérias, tá?
Então, essa volta no meio aquoso, ele já não é tão interessante por ter uma tendência de não estar no meio ali legal logo após o seu retorno, ok? Deve ser levado, obviamente, muito em consideração a atividade que ela já vinha fazendo, né? E continuar essa atividade depois, e principalmente fazer uma atividade que dê prazer para ela, tá? Pessoal, eu acho que é isso aí, tá? Eu acredito que tenha falado de forma clara para vocês, tá? Se vocês gostaram do vídeo, dá uma curtidinha ali no cantinho, tá? Gostou mais ainda, compartilha, que eu acho que é um assunto interessante que não é tão salientado assim, tão aberto a vocês, seja na TV, jornal, tá? Então, na próxima semana nós vamos ter um outro vídeo, nós estamos ainda estudando o assunto e logo vai ser lançado para vocês, tá? Um grande abraço para vocês que pegam um tempinho aí do dia de vocês para lá olhar nossos vídeos, né? E espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Valeu!